Fala rapaziada, Suriacha aqui. O episódio passado acabou com o Howard voltando pro dia 1 da história, no momento em que o jogo dos sonhos entrou na vida dele, naquele mesmo escritório onde tudo começou, com o chefe dele falando pra ele trabalhar mais pra não ser demitido. Ele voltou pro começo da história, mas antes da gente continuar, eu quero dar um aviso. Por incrível que pareça, mesmo a gente estando no episódio 29 dessa série, com mais de 10 horas de conteúdo, tem gente que assistiu até aqui e ainda não é inscrito do canal. Então na moral, mano, se inscreve aí, pô, faz essa boa pra nós. O vídeo de hoje é um especial de 1 hora. Eu preparei uma coisa especial no final desse vídeo aqui, pra quem acompanhou essa obra desde o começo. Então assiste até o final. Como vocês sabem, esse é o episódio final da obra Dreamland Adventure. Espero que gostem. Donald, o seu antigo melhor amigo que tinha simplesmente desaparecido da história, lembra ele que o chefe deles vai levar todo mundo pra uma social da empresa de noite. E na hora o Howard se lembra. Esse foi o dia que ele conheceu a Sabrina. Ela passa por ele sem falar uma palavra. Pelo visto, ela não lembrava dele. O Howard voltou no tempo pra antes de tudo que aconteceu entre eles. Então esse é o teste final? A Sabrina nunca teria se apaixonado por ele se não fossem as coisas que eles viveram num jogo dos sonhos. Na verdade, ela de cara já não gostou dele. Tanto a Sabrina quanto a Sharon e a Sunny, nenhuma dessas mulheres ele teria tomado a iniciativa de tentar alguma coisa com elas. O jogo dos sonhos criou um ambiente perigoso e solitário, onde elas acabaram se apaixonando por ele. Mas agora, como ele pode ganhar o coração da Sabrina de novo, sem o jogo dos sonhos? O chefe diz pra Sabrina que vai levá-la até o restaurante onde vai rolar o happy hour com o pessoal. Mas no fundo ele tá tentando ficar sozinho com ela pra ver se consegue dar uma ideia nela. Enquanto o Howard tá pensando que a Sabrina tá sempre na defensiva. Ele não pode só chegar nela e contar tudo que eles viveram e confessar o seu amor por ela de uma forma imprudente. Senão ele vai estragar tudo. Ele precisa ir se aproximando dela passo a passo e ir fazendo ela baixar a guarda aos poucos. O pessoal começa a ir pra social da empresa e praticamente todos os funcionários se espremem pra ir no mesmo elevador. Enquanto o Howard simplesmente entra no elevador com o chefe e a Sabrina, sem falar nada. O que deixa o chefe indignado, pensando que esse idiota tá ficando no meio do caminho entre ele e essa a nova diretora, mas a Sabrina tá muda, provavelmente com a cabeça em outro lugar. A Sabrina é bem reservada no trabalho, mas ela não gosta de assumir um ar de superioridade. O Howard conhece ela além dessa imagem de mulher poderosa que ela passa. Então, chegando no happy hour, o chefe apresentava a Sabrina aos funcionários, um por um, começando com aquele maluco que puxava o saco dele pra tentar conseguir subir na empresa. Então chega a vez do Prota. Ela estende a mão e pergunta: quem é você? Ele se levanta e na hora vem as lembranças do que aconteceu da primeira vez, de como o chefe diminuiu ele, de como ele não era reconhecido, não importa o quanto se esforçasse. O chefe vai fazer como da primeira vez e dizer que ele não é um ninguém, mas no meio da frase Howard interrompe ele e diz, olhando nos olhos dela: meu nome é Howard Shen. Eu tenho trabalhado no departamento de marketing por 2 anos. Sabrina aperta a mão dele pensando que os outros funcionários ficaram tudo travado e gaguejando na hora de cumprimentar ela, mas ele parece tão confiante. O chefe fica pensando: que porra foi essa? Mas o Howard não ia deixar esse cara se criar em cima dele e nem menosprezá-lo. Ele não era mais aquele moleque do capítulo 1 da história. A gente já tá no capítulo 188, mano. Isso aí se chama desenvolvimento de personagem. Normalmente, colegas não ficam falando sobre trabalho no happy hour, porque não faz sentido. Mas o chefe sabe que a Sabrina é viciada em trabalho, então ele ficou tentando puxar assunto sobre isso, falando um monte de groselha sobre uma nova campanha de marketing que eles estão criando para uma já estabelecida marca de skincare. Ele tá falando que eles vão lançar anúncios para pessoas de meia idade e mais velhos, e chamar pessoas reconhecidas por esse público como a Ana Maria Braga para endossar os produtos. Até mesmo os funcionários ficam se perguntando por que ele tá falando sobre o trabalho no happy hour. Esse momento é de encher a cara, até terminar todo mundo abraçado cantando evidências. Mas o Howard tá ligado no que o gordinho tá fazendo. Ele quer causar uma impressão de que é um cara esforçado e trabalhador para tentar conseguir uma promoção ou algo assim. Então ele se levanta e diz diretamente pra Sabrina que tem algumas ideias sobre isso. Ele diz que acha que eles deveriam focar no público mais novo. Eles têm prestado mais e mais atenção em produtos desse tipo agora. Se o marketing deles continuar focado só no pessoal de meia idade mais velho, a marca vai divergir das demandas do mainstream e ser eliminada do mercado cedo ou tarde. O chefe não consegue acreditar que esse inútil contrariou ele na frente da Sabrina, enquanto ela achou interessante o que ele disse e perguntou por que ele acha isso. A Sabrina gosta de empregados que levam seu trabalho a sério. O Howard conhece ela muito bem, o que é a grande vantagem que ele tem para ganhar o coração dela. Ele fala para ela que fez uma pesquisa de mercado e o relatório mostrou que mais e mais pessoas mais novas estão se interessando por isso. Já existem alguns produtos de qualidade para esse público-alvo, mas eles não têm
tem uma publicidade adequada, primeiro, eles devem fazer algumas alterações na embalagem, para uma mais alinhada com o público-alvo, e depois blá 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 blá. Ele segue falando sobre essas questões de marketing que ninguém aqui tá interessado em saber, até que a Sabrina diz, enquanto bate palmas, que é uma ótima ideia. A solução dele é prática e eficiente. O seu talento é o que a grande Glória precisa. Ouvir isso faz o chefe ficar possuído de raiva, pensando que vai demitir o Prota assim que tiver a chance. E o Prota sabe que ele tá pensando isso, mas não tá nem aí. Se ele for demitido, o que não faltam são maneiras dele fazer dinheiro. Ele só faz questão de ficar na empresa por causa da Sabrina, e por isso ele acaba dizendo pra ela, obrigado, mas tudo isso foi graças à liderança do chefe. Isso pega o gordinho de surpresa, ele até dá uma bugada. O Howard tá nem aí pra esse emprego, mas sem ele vai ser meio difícil ter outra desculpa pra falar com a Sabrina todos os dias. A cena corta pro Prota dirigindo seu carro, pensando que a Sabrina nunca falou pra ele qual tipo de homem ela gosta, mas pelas memórias que ele tem, ele definitivamente não é o tipo dela. Ela é uma mulher exigente, as maneiras comuns de se chegar em uma mulher não funcionam com ela, ele precisa se aproximar por caminhos diferentes. Então nós vemos ela parada num acostamento. Ela falava no telefone com alguém, parecia estar pedindo um reboque, pelo visto seu carro tinha estragado. Então um carro freia atrás dela, era o Howard, perguntando se aconteceu alguma coisa com o carro dela. Ela parece meio surpresa de ver ele, e então diz que o carro dela simplesmente morreu do nada. Por algum motivo ela não consegue mais dar partida. Ele fala que ela precisa de um guincho, e ela diz que já ligou para a polícia, eles vão mandar um guincho em breve. Ele pergunta para onde ela tá indo, e ela diz pra Guan. O Prota fala, nossa, que coincidência, hein? Não é que eu tô indo pra lá também? É meio difícil conseguir um táxi por aqui. Deixa eu te dar uma carona. Ela fica meio assim, mas acaba aceitando a carona dele. E então já dentro do carro, os dois estavam num silêncio meio desconfortável, até que ela fala, seu carro é bem limpo por dentro. Ele sabe que ela é uma pessoa que gosta de tudo arrumadinho, por isso limpou todo o carro antes. De repente, começa a tocar uma música nos alto-falantes. Era uma das músicas favoritas da Sabrina. Ela fala que adora Justin Bieber. Quando novinha, costumava ser uma belieber, e pergunta se ele gosta das músicas dele também. E o Prota fala que sim, é muito fã do Justin Bieber. A Sabrina fica meio confusa. Será por causa da música, mas ela se sente em casa nesse carro. O Howard sabe que ela tá sempre na defensiva, sempre mantendo uma certa distância das outras pessoas, seja fora da empresa ou durante o horário de trabalho. Ela detesta se amontoar com as pessoas no elevador. Ela prefere esperar todo mundo sair e ir embora do que ficar cercada de gente. A Sabrina quebrou seus princípios quando sentou no carro dele. Isso deve ter sido um grande desafio pra ela. E então, chegando em Guam, ela agradece a carona e diz que gostaria de convidar ele pra uma refeição pra retribuir o favor. O Prota sabe que isso deve ter sido muito difícil pra Sabrina dizer. Ela não gosta de comer com outras pessoas, mas ela gosta menos ainda de sentir que deve alguma coisa pra alguém. Além do mais, ele não fez nada repulsivo. No fim das contas, a companhia dele foi até agradável. Ele finge que pensa um pouco e então diz, claro, eu adoraria. E então a Sabrina gela, porque ela só disse isso por educação. Ela não esperava que ele fosse concordar de verdade. Então no restaurante, ele pergunta se tem alguma comida que ela seja alérgica ou coisa assim, fingindo não saber a resposta. E ela diz que não, enquanto pensa que alguns funcionários têm medo dela e chegam a nem olhar ela nos olhos. Outros olham ela com sorrisos falsos. É a primeira vez que ela vê um homem que consegue falar com ela tão calmo. Quando as pessoas ficam nervosas, o seu corpo fica tenso de maneira subconsciente. Não é uma coisa fácil fingir estar relaxado. Então mesmo que ele esteja fingindo estar calmo, isso prova que ele tem um psicológico acima da média. Ela fala que já é quase fim de ano, ele deve estar bem ocupado com o trabalho. E ele fala que, de fato. Então eles vão trocando uma ideia sobre o trabalho e sobre a vida. Enquanto isso, a comida foi servida. E depois disso, eles não falaram sobre mais nada. Apenas apreciaram a comida. Quando terminaram, os dois se despediram e foi cada um para um lado. Sabrina saiu pensando que curtiu essa refeição. Ela sentiu como se tivesse saído para comer com os amigos. Enquanto Howard volta pro seu carro com uma postura de real Chad Sigma, se perguntando o que será que a Sabrina tá pensando dele. E então nós descobrimos que, obviamente, ele planejou cada coisa que aconteceu hoje. Ele implantou um vírus no celular dela usando o Wi-Fi da empresa. E quando a Sabrina conectou o celular dela no Bluetooth do carro, o vírus passou pro sistema interno do carro. Não foi tão fácil invadir o sistema interno do carro, mas ele conseguiu. O Prota ouviu que ela ia pra Guam hoje, e aí programou o carro pra simplesmente apagar quando ela estivesse no meio do caminho, pra que ele pudesse aparecer na hora certa. E tudo aconteceu como planejado. Vocês sabem como se chama isso aí, né, rapaziada? Jogada de mestre. No fim das contas, deu tudo certo. É muito provável que a primeira impressão dela sobre ele tenha sido boa, porque do contrário, ela não teria convidado ele pra comer alguma coisa, mesmo que a expressão na cara dela mostrasse que ela se arrependeu do convite assim que fez. Mas depois de comerem, ela não mostrou nenhum sinal de que não estava gostando. Pelo contrário, ela parecia estar curtindo aquele tempo com ele. Isso foi um excelente começo. O Howard sabe que não pode demonstrar nenhum interesse nela antes dela se apaixonar por ele. Ele tem um longo caminho pela frente. No dia seguinte, a Sabrina chegou na empresa linda como sempre, fazendo até mesmo as mulheres pararem o que estão fazendo
descendo pra olhar. Então ela para atrás do Howard e fica olhando pra ele, mas quando ele se vira, ela segue seu caminho sem dizer nada. Pelo visto, o tempo que eles passaram juntos causou alguma impressão nela. O Donald fala pro Prota que ouviu que a empresa vai começar um novo departamento e que a senhorita Lu e o Sr. Liu vão estar no comando dele. Estão dizendo que eles vão falar com umas pessoas durante a tarde e aqueles que forem escolhidos vão trampar nesse novo departamento e o salário vai subir. Então o dia foi passando e algumas pessoas foram sendo chamadas pro RH para conversar uma por uma, até que chegou o fim do expediente e o Howard nada. Ninguém tinha chamado ele. Pelo que parece, a Sabrina não ia transferir ele para o novo departamento. Na vida passada, ela escolheu ele muito provavelmente pelo que aconteceu entre eles no jogo dos sonhos. Isso só mostra para ele que depois das emoções que eles viveram no jogo dos sonhos, a Sabrina estava profundamente apaixonada por ele. A relação deles não daria certo se fosse suave e tranquila. Apenas através das reviravoltas e turbulências que o amor deles se tornou inesquecível. O sorriso que uma mulher te mostra não pode provar o quanto ela te ama, mas as lágrimas que ela derrama por você, isso podem. Ele decide desistir disso tudo. Talvez ele devesse só ir pra casa. Na hora de entrar no elevador, ele tem uma surpresa. Era a Sabrina. A porta fecha e os dois ficam sozinhos ali. Ela diz que ele tem trabalhado nessa empresa por 2 anos. Por acaso ele já pensou sobre trabalhar em outro departamento? E ele fala: "Oi?" Ela conta que a empresa está abrindo um novo departamento e ela é a pessoa no comando. Nesse momento, ela precisa de um assistente, então pergunta se ele não gostaria de ajudar ela com isso. O Prota pergunta por que ele, e a Sabrina responde que, bom, isso não é só uma oportunidade, mas também é um desafio para ele. Ela vai dar para ele 1 mês de teste. Caso ele não se saia bem, ela vai substituir ele por outra pessoa, sem hesitar. Então ele deve pensar sobre isso. Howard já responde na lata, sem problemas, enquanto pensa que por essa ele não esperava. Como assistente dela, eles vão passar mais tempo juntos. Isso significa que ela com certeza teve uma boa impressão dele. Então, rapaziada, depois disso, o salário do Howard aumentou bastante. Ele se mudou para mais perto de onde fica o escritório da Sabrina. Um novo departamento acabou de ser criado, então tem bastante coisa para fazer. A Sabrina é muito consciente sobre cada detalhe do trabalho dela. Então, como assistente dela, o Howard estava sempre atolado de trabalho. Na verdade, os dois estavam sempre com uma agenda lotada. Numa noite dessas, quando o expediente já tinha acabado, ela se depara com ele ali no computador e pergunta o que ele tá fazendo ali ainda. E ele responde que tá esperando por um táxi. Sabrina fala: "Vambora, eu te dou uma carona." E ele já levanta na hora, agradecendo ela. Os dois entram no elevador e ficam ali escutando aquela musiquinha sem falar nada. A Sabrina tá pensando que ele tá morando um pouco mais pra cima da rua dela. Ele é uma pessoa esperta e muito capaz, e o jeito que ele trata ela faz ela se sentir confortável. O Howard trata ela de uma maneira muito polida e respeitosa, e nunca pergunta nada pra ela que não tenha a ver com o trabalho. Nessa hora, o elevador que funcionava normalmente apaga as luzes e para do nada, com um solavanco forte que derruba a Sabrina. Ela cai no chão sem entender nada, deixando cair até o celular. Ela pergunta o que tá acontecendo, e o Howard responde que o elevador tá fora de serviço. Ele apertou o botão de emergência e não funcionou. O celular dela, pelo visto, tinha quebrado na hora da queda. Ela pede pra ele ligar pra polícia do dele. O Howard rapidamente liga pra polícia, mas a ligação falhou. Então ele tentou ligar pra outros números de emergência, mas continuava não pegando sinal nenhum. E pro desespero da Sabrina, o celular dele tava ficando sem bateria também. Ele fala pra ela não se preocupar. Os seguranças do prédio devem ser capazes de perceber que tem algo de errado no elevador e em breve vão ajudar eles. Então beleza. Eles ficam ali esperando num silêncio bem desconfortável. 10 minutos se passam, eles continuavam em silêncio. Então, meia hora se passa, e eles continuavam sem falar nada. A Sabrina costumava pensar que era bom o fato dele não ser uma pessoa falante, mas agora eles estão nessa situação, e ele continua sem dizer nada. Isso é meio, sei lá. A Sabrina perde a paciência e começa a bater na porta, gritando pra alguém ajudar eles, enquanto o Howard tá pensando que isso é estranho. Eles estão no elevador há mais de meia hora, mas os seguranças do prédio ainda não encontraram eles. E bom, rapaziada, essa cena deixa claro que não foi ideia do Prota isso que tá acontecendo. Ou será que foi? Ele olha pra câmera de segurança, se perguntando se essa coisa tá funcionando. Mesmo que não esteja, a pessoa que fica na sala de serviço normalmente iria mandar alguém pra checar, se encontrasse uma câmera que não tá funcionando. Sabrina fala que talvez eles saibam que o elevador não tá funcionando, mas não saibam que eles estão presos ali. Ela tá meio apreensiva, se perguntando se vai ter que passar a noite ali, e principalmente, se vai ter que passar a noite sozinha com um homem. Tava escuro dentro do elevador. Tirando perguntar sobre as horas, eles raramente falavam um com o outro. O ambiente fechado, escuro e silencioso era sufocante. Sabrina não aguenta mais o silêncio e decide perguntar pro Howard de onde ele é. E ele responde que é de uma cidadezinha chamada Zenzal. Então ela pergunta por que ele veio trabalhar ali. E ele responde que a faculdade de administração que ele fazia é nessa cidade. Depois que se formou, ele continua ali. A Sabrina começa a puxar assunto com ele porque não consegue mais suportar esse silêncio sufocante. Mas ela já estava preocupada que eles fossem cair num silêncio de novo, porque ela não era muito boa em puxar assunto, já que normalmente ela evitava falar com as pessoas. Mas pra surpresa
mesa dela, o Howard se mostrou muito falante, e eles tinham muitas coisas pra conversar. Eles tinham gostos bastante parecidos. Inconscientemente, o Howard dominou a conversa. O tom de voz dele era calmo, o que fazia ela se sentir confortável. Gradualmente, ela foi se acalmando durante a conversa deles. Até que em certo momento, ela começou a falar sobre seu pai. Contou que o pai dela é muito rígido com ela, e que ele sempre repreendia ela ferozmente quando ela não se saía bem. Mas do nada, ela parou de falar. O Howard até perguntou o que houve. A real é que ela nunca falou pra ninguém sobre essas coisas. Por que ela contou isso pra ele? Ela ficou meio distraída pela conversa e acabou baixando a guarda. Foi só isso. Então fala pro Howard que ele é uma pessoa bem falante, porque ele raramente fala durante o dia. E ele responde que só fala apenas quando o trabalho dele pede por isso. E então diz, salto alto. Você teve usando eles o dia todo. Deve estar com os pés doendo. Por que não se senta e descansa um pouco? Ela diz obrigado, mas eu tô bem. Enquanto pensa que esses saltos realmente apertam os pés dela. Howard saca que ela talvez não queira fazer isso porque pensa que o chão tá sujo. E então puxa da mochila, adivinha só? Um par de tênis novinhos que ele disse ter comprado hoje, mas ainda não teve a oportunidade de usar. Quem diria que conveniente? Ela pode vestir eles. Ela agradece, mas diz que não. A Sabrina não gosta de usar as coisas dos outros. Ele diz pra ela simplesmente botar os tênis logo. Ela ficou o dia todo usando salto alto. Precisa cuidar de si mesma. Se ela se machucar por causa de uma besteira dessas, vai acabar atrasando todo o trabalho. Então ela pega os tênis e agradece de novo, pensando que ele tem razão. Um novo departamento acabou de ser aberto. Ela precisa colocar o trabalho acima de tudo. E quem diria, família? Os tênis eram macios e confortáveis, do tamanho certinho pro pé dela. Howard diz que quando os familiares dela descobrirem que ela ainda não voltou, eles vão dar um jeito de encontrar ela. Mas ela diz que vive sozinha. Mesmo que ela não volte pra casa essa noite, ninguém vai ficar sabendo. Pessoas normais iriam instintivamente se aproximar uma da outra num ambiente escuro e fechado, mas o Howard manteve uma certa distância da Sabrina. Ela solta um espirro e o Prota já pergunta se ela tá com frio. Já tá meio tarde da noite e a temperatura vai cair cada vez mais, e aí oferece o casaco dele pra ela, que é claro, ela negou. Bom, o tempo foi passando. A Sabrina sentou para descansar e acabou pegando no sono. Então Howard aproveitou para cobrir ela com seu casaco. Ela já estava até sonhando quando de repente despertou e notou o casaco dele cobrindo ela. A reação da Sabrina foi jogar o casaco longe e gritar. Mas o Howard, sem se abalar, apenas pega seu casaco de volta e pergunta se ela já acordou. Ela fica meio envergonhada pela sua reação. Foi meio instintiva. Então nessa hora as luzes do elevador se acendem de novo. Pelo visto a energia tinha voltado. Eles finalmente conseguiram sair desse elevador com a ajuda dos seguranças, que informam eles que o elevador estava funcionando normal, mas o prédio todo sofreu um apagão. Levou horas para os técnicos conseguirem consertar a energia. Na verdade, família, a hora que eles saíram do elevador já era 4 da manhã. Os dois ficaram praticamente 7 horas presos nesse elevador aí. A Sabrina reconhece que o Prota deu pra ela seu casaco e ficou no elevador com frio. Ele provavelmente deve estar muito desconfortável, então se oferece para dar uma carona pra ele até em casa. Ele agradece e diz tudo bem, mas ele dirige. Ela aceita, mas fica meio assim, porque ninguém nunca teve permissão de entrar no carro dela antes. E agora tem um homem no carro dela e ele até mesmo tá no banco do motorista. Então chegando no destino, ele desce do carro e se despede dela. Sabrina agradece ele por tudo que ele fez por ela essa noite, então ele diz um boa noite e sai caminhando. Ela acelera sua Ferrari com tudo. Pelo visto, ela gostou do tênis do Howard. Ela até fala que não esperava que um tênis masculino poderia ser tão confortável. No dia seguinte, rapaziada, ela dá pro Howard um par de tênis novinhos, simplesmente porque ela quis ficar com os dele. Ele pega a caixa e agradece e diz, tudo bem, então agora eu vou indo nessa. Quando já tava saindo, ela fala pra ele, bom, noite passada eu... Mas ele fala que não importa, e aí sai da sala dela com um sorriso. E então, família, a gente descobre que o Prota fez alguns dos seus truques. Tendo aprendido com a experiência bem sucedida do carro quebrado de antes, ele colocou a Sabrina em um ambiente desconhecido, onde ela não tinha controle sobre nada. Então sim, foi ideia dele. Nesse ambiente eles conversaram como amigos, o que fez a impressão dela sobre ele ir se aprofundando cada vez mais. Mas ele não tinha certeza sobre a efetividade disso, então ele não se atreveu a demonstrar interesse nela ainda. A Sabrina é muito esperta, se ela sentir que ele tá com alguma intenção com ela, ela vai logo cortar ele, então ele precisa ir passo a passo. Mas julgando pela reação dela, as coisas estão indo na direção certa. Antes de voltar no tempo, o Howard tinha acabado de terminar com a Sabrina. Ele não sabia mais como era estar sozinho. Depois de tudo que ele viveu no jogo dos sonhos, principalmente no primeiro em que ele teve com a Sabrina, ele tem um novo entendimento da vida. Ele consegue perceber o quão precioso foi o que eles viveram. Alguns dias depois, a atitude da Sabrina com ele parecia ter voltado a ser a mesma de antes, mas ele não se frustrou com isso. O nosso Prota é uma pessoa bem
impaciente. Certo dia ela falou pra ele em uma reunião com o Sr. Liu pra conhecer alguém importante e lembrou ele que ele precisa ser muito polido. Ele fica sem entender quem ele vai conhecer e o que ele vai ter que fazer, mas beleza. O Sr. Liu toca no ombro dele e diz que eles vão com o carro dele. O prota tá pensando, bom, pelo visto eu não vou ter que fazer nada demais nessa reunião, eu vou só acompanhar o Kevin e ele é que vai desenrolar com essa pessoa. Caminhando pelos corredores, o Kevin elogiou o prota dizendo que a Sabrina encontrou um assistente muito competente. Ele não esperava encontrar um talento desses nessa empresa Grande Glória. O Howard agradece e diz que foi tudo graças à condução da senhorita Lu, e aí pergunta quem eles estão indo encontrar. O Kevin responde que eles estão indo conhecer uma pessoa que é muito grande por trás das cortinas, uma pessoa muito rica e influente. Nessa hora o Howard dá uma travada. Será que é quem ele tá pensando? Ele começa a ficar nervoso pensando na possibilidade de ser uma pessoa que ele conhece muito bem, e Liu percebe isso, então toca no ombro dele e diz: não fica nervoso, essas pessoas poderosas e cheias do dinheiro são humanos assim como nós, não tem nada de especial neles. Além do que, você tem um conceito alto com a Sabrina, ela realmente quer que você seja seu braço direito, então por favor fique calmo. E isso até ajuda ele a se acalmar, porque parando pra pensar é só uma reunião de negócios como qualquer outra. Se for mesmo a pessoa que ele tá pensando, em um mundo sem o jogo dos sonhos, essa pessoa não tem por que sentir nada especial por ele. Então eles chegam diante de um prédio enorme, tão alto que o Howard precisa dobrar o pescoço pra ver o topo. Uma assistente chama os dois pra segui-la, então o Howard vê, sim, era a pessoa que ele tava pensando, era a pessoa que todo mundo tava pensando, Sharon Young, que regava as plantas tranquilamente, linda como sempre. O Howard acha estranho, desde quando ela gosta de cuidar de plantas? Mas pera, a Sharon de agora é diferente da Sharon que viveu várias experiências com ele no mundo dos sonhos, ele não pode esquecer disso. Ela percebe os dois ali e fala pra eles por favor se sentarem. Assim que se sentam, ela começa a servir o chá pros três, enquanto eles ficam olhando em silêncio. Howard tá achando estranho porque ela costumava ter aquele tipo de beleza que passava um ar de indiferença, mas por que ela parece diferente agora? Ela olha pro Howard e então diz: eu nunca vi você antes. E o Liu logo fala que ele é o assistente da Sabrina. Sharon começa a encarar ele fixamente, quase como se olhasse a alma do prota, e ele percebe isso. Sharon é muito esperta, é quase como se ela estivesse vendo através dele. Então beleza, eles conversam por mais ou menos uns 5 minutos e a reunião já acaba rapidinho. Os dois se despedem e agradecem a ajuda dela. Ela diz pra eles se cuidarem e então eles vão embora. O Howard ainda tá com ela na cabeça. A Sharon tem uma atmosfera dominadora, enquanto isso ela tá com ele na cabeça também. Tanto é que diz pra sua assistente descobrir tudo o que puder sobre o homem que veio com o Kevin. A assistente pergunta se tem alguma coisa de especial nele e ela fala que esse homem a conhece. A secretária fica meio bugada perguntando como assim, e a Sharon responde que ele olhou pra ela como se já a conhecesse. Além disso, ele é muito estranho. Ele tava completamente calmo e composto, enquanto o próprio Kevin tava nervoso de estar ali diante dela. Calmo dessa maneira, mesmo sendo um mero assistente, com certeza tem alguma coisa suspeita nisso, e é melhor pegar as coisas suspeitas direto pela raiz. Então família, nós temos um time skip de alguns dias. Vemos a Sabrina olhando pela janela e dizendo: já faz um mês desde que você se tornou meu assistente, esse mês era o seu teste, e bom, eu tô satisfeita com a sua performance, a partir de amanhã você será um funcionário regular, agora pode passar no RH pra acertar as formalidades e assinar a papelada. Depois de ler o contrato, o Howard entendeu porque os funcionários dela aceitam as duras exigências que ela faz. A Sabrina é muito generosa com seus funcionários. Como assistente dela, ele tem o mesmo salário e benefícios que o diretor da empresa. O antigo chefe dele agora até evitava o Howard nos corredores, porque os dois tinham o mesmo nível de poder dentro da empresa. Na manhã seguinte, ele foi com a Sabrina e a secretária dela pro aeroporto. Eles iam pegar um avião. Os lugares deles já estavam reservados na primeira classe, é claro. Howard percebe que tem 2 lugares lado a lado e um sozinho, e já vai pra esse sozinho, mas a própria Sabrina fala: ei, o que você tá fazendo? Senta aqui do meu lado. O prota não demonstrou, mas o coração dele deu uma palpitada nessa hora. A relação deles estava fluindo aos pouquinhos. A Sabrina é muito sensitiva quando se trata da distância entre as pessoas. A distância entre ela e uma pessoa mostra muito da posição dessa pessoa no seu coração, e nesse momento, os dois estavam bem próximos. A relação deles finalmente deu um passo na direção que o Howard queria. Valeu a pena toda a paciência que ele precisou ter. O próximo passo agora é se aproximar dela de uma maneira mais íntima, porque querendo ou não, em uma relação entre um homem e uma mulher, se os dois forem bons amigos por muito tempo, cada vez fica mais difícil rolar alguma coisa entre eles. O Howard poderia acabar parando na famosa friend zone, mas ele também não pode ir com muita sede ao pote, porque a Sabrina é uma pessoa muito séria quando se trata do trabalho. Então antes de tudo, ele precisa fazer o trabalho dele certinho. A viagem deles era pra fechar um contrato com a Sharon. Não me perguntem o porquê eles pegaram um avião pra se encontrar com ela, sendo que em nenhum momento da história eles precisaram fazer isso antes. Ou precisaram. Bom, sei lá. A questão é que a empresa da Sharon é superior à empresa Grande Glória nessa negociação que eles estão fechando. Apesar de tudo, a empresa Grande Glória é pequena em tamanho e tem apenas 10 lojas. O acordo empresarial é justamente para receber o apoio da empresa da Sharon, que já é gigantesca. E então, logicamente, os termos foram todos ditados por ela. Ainda assim, a Sabrina veio
muito preparada e estudou cuidadosamente cada cláusula para proteger os interesses da empresa dela. Mas pro Howard isso foi inútil, porque os dois lados não estão na mesma escala de grandeza e nenhum deles está aberto a fazer concessões nessa cooperação. No fim do dia, a Sabrina estava com a garganta seca de tanto falar, mas não conseguiu progresso nenhum. O Howard sabia disso e trouxe um suquinho para ela tomar, um suquinho que ele sabia que ela gostava, o que fez a Sabrina dizer que às vezes ela sente como se os dois se conhecessem de algum lugar. Ele pergunta o porquê e ela conta que esse suco sempre foi o favorito dela quando ela estava na escola, mas aí ela se mudou e começou a estudar em outras escolas e nunca mais conseguiu comprar ele. E então do nada ele aparece com esse suco para ela. Ele diz apenas que fica feliz que ela gostou. Então a Sabrina diz: obrigado pelo que você fez por mim daquela vez. Por minha causa você pegou um resfriado. Pelo visto ela ainda se sente mal por ter jogado o casaco dele longe. O prota fala que felizmente foi ele quem ficou resfriado. Se tivesse sido ela, todo o progresso do trabalho dela teria sido afetado. A Sabrina dá um sorriso e não fala mais nada. E então, família, a reunião seguiu por mais um tempo. E no fim da tarde o contrato ainda não tinha sido finalizado. A secretária da Sabrina de uma hora para outra passou muito mal e teve que ser internada às pressas no hospital por causa de uma gastroenterite. Ela pede muitas desculpas por deixar a Sabrina na mão nesse momento, mas a Sabrina diz pra ela não ser boba e descansar, pra quando ela ficar melhor conseguir ajudá-la. Então ela conta pro Howard o que aconteceu e diz que ele vai ter que assumir essa bronca. O prota, como um verdadeiro Sigma, fala que não tem problema nenhum, ele vai fazer o que precisa ser feito, mas a Sabrina fala que se ele não conseguir terminar sozinho, ela vai ajudar ele. E meio que é isso que acontece, família. Os dois passam a noite inteira trabalhando freneticamente no quarto do hotel. Depois de algumas horas ela pergunta se ele terminou e ele fala que vai precisar de mais uma hora. Então a Sabrina dá aquela boa bucejada e esticando bem as costas. Ela tava muito cansada, enquanto o Howard tava focadaço no trabalho. Ela simplesmente se escora na mesa e começa a dormir ali mesmo. O Howard percebe isso. Ele sabe que a Sabrina sempre mantém uma boa postura na frente de todo mundo. Ela nasceu com uma personalidade forte e uma aura poderosa. É muito raro ver ela se comportando assim na frente de outras pessoas. A razão dela cair no sono ao lado dele, ainda que esteja muito cansada, é simplesmente porque ela confia nele. Pouco a pouco, passinho a passinho, degrau por degrau, o Howard tá recuperando o amor da vida dele. Então ele se levanta pra cobrir ela com seu casaco e diz boa noite, e aí fica olhando pra ela por alguns segundos. Ela continuava linda, até exausta de tanto trabalhar. Então, família, depois de 2 dias de negociação, eles finalmente conseguiram fechar um acordo com a empresa da Sharon. Na hora de se despedir, ela veio apertar a mão do prota e ele até deu uma travada, mas então apertou. Durante esses 3 segundos, que mais pareceram 30 minutos, ela olhou fixamente nos olhos dele, como se tentasse ler os segredos mais profundos dele. Essa mulher é sinistra, mano. Então beleza, Howard e a Sabrina estavam voltando pro hotel bem satisfeitos, porque no fim deu tudo certo. A Sabrina fala que ele tem trabalhado muito nos últimos dias, tá na hora deles darem um rolê pra celebrar, e o Howard acha uma ótima ideia. Mas então ela dá um espirro, e ele já tira o seu casaco, dizendo que nessa cidade tem uma grande diferença de temperatura entre o dia e a noite, e aí oferece o casaco pra ela. A Sabrina dá uma hesitada, mas acaba aceitando, e diz que vai lavar antes de devolver. O Howard na real não tá nem aí pra isso. Ele tá mais preocupado em saber aonde eles vão comer. Ele sugere deles irem no restaurante chamado Panela Quente, que é bem famoso na China, e ela aceita. Chegando lá, ela diz que nunca comeu no restaurante Panela Quente antes, e ele fala como é que é? Pô, então dá uma olhada aí no menu e vê se tem algo que tu gosta. Ela vê 2 amigos na mesa ao lado comendo algo. Os 2 comiam a comida na mesma panela. Pelo visto, esse era o grande lance desse restaurante, mas a Sabrina meio que não curtiu isso não. O prota, como já imaginava isso, sugere pra eles pedirem a tigela de 2 sabores, que vem com 2 partes separadas, pra eles poderem experimentar 2 sabores diferentes. Ela aceita, porque assim eles poderiam comer separados. Não é que ela não gostasse do Howard, é que ela é meio obsessiva com limpeza. E então os pratos são servidos e eles pegam seus hashis. A Sabrina tá pensando que isso parece delicioso. O prota conta que a primeira vez que ele comeu no Panela Quente foi durante as férias de inverno, quando ele tava na primeira série, devia ter uns 7, 8 anos. O pai dele andava de moto nessa época e disse que ia levar eles pra comer uma comida maravilhosa. Eram 5 pessoas pra comer nesse restaurante, contando ele e a mãe dele e os avós. Não cabia todo mundo na motoca, então o pai dele teve que fazer 2 viagens. Esse dia tava muito frio e o pequeno Howard tava congelando na moto. Quando os pratos foram servidos, ele sacou na hora que tava no restaurante Panela Quente. Ele já tinha ouvido falar dos pratos que eles serviam ali, mas nunca tinha visto. Ele lembra de ter ficado muito impressionado. Desde então, eles sempre iam comendo Panela Quente quando era inverno, especialmente no Ano Novo. Sabrina pergunta, e então? E o prota fala que então, sempre que tem algo pra celebrar ou que deixou ele muito feliz, ele sente vontade de ir comendo Panela Quente. Ela dá um sorriso e diz, entendi. O prota contou essa história de propósito pra ir aproximando os laços deles. A Sabrina é a chefe dele, mas ainda assim ouviu pacientemente a história sobre a vida pessoal dele, o que mostra que eles estão cada vez mais íntimos. Então Howard solta um itadakimasu e eles começam a atacar a comida. Na hora, a Sabrina já acha delicioso. O legal de ir comer no restaurante Panela Quente não é só a comida gostosa em si, mas a vibe do lugar. Tem uma atmosfera muito confortável. Então a cena corta pra um hospital, que a essa altura eu já nem sei mais onde é que é. O que importa
corta pra nós é que em um dos quartos tá a nossa querida Sharon Young segurando um tablet. Nesse tablet estão simplesmente todas as informações que ela conseguiu sobre Prota. Olhando pra isso, fica claro que é o currículo de uma pessoa medíocre. Mas por que ela continua tão interessada nisso? Nós vemos que ela tá no quarto de hospital da sua mãe, aquela mulher bizarra que queria restaurar o clã Young acima de tudo. Sharon pergunta pra ela se por acaso ela se lembra da sobrinha dela, aquela filha do Herbert Lu. Alguém pediu pra que ela a ajudasse e a Sharon gosta dela, por isso a ajudou. Apenas alguns dias antes, o assistente dela veio no seu escritório. Ele é um homem especial, a vibe que ele passa não bate com a idade dele, e o jeito que ele olhou pra ela, ele a conhecia, mesmo ela nunca tendo visto ele antes. Sharon abre um sorriso assustador e diz: isso é muito divertido. Então, família, time skip de alguns dias. O Howard e seu parça Donald, seu melhor amigo, aquele que era um boneco manequim no primeiro jogo, saíram pra comer juntos num restaurante perto do escritório depois do expediente, mas principalmente pra comemorar. Eles brindam seus copos e o Donald agradece ao Prota por ter recomendado ele pra senhorita Lu. Ele conseguiu uma promoção e o salário dele aumentou. Na vida passada do Howard, o Donald trabalhou duro pra aquele chefe escroto deles por anos e nunca conseguiu uma promoção. Por isso, o Prota fez questão de tentar ajudar ele assim que se tornou assistente da Sabrina. Donald conta que a esposa dele tá muito feliz com isso. Até chegou a comprar um relógio pra ele como presente. O Prota diz que ele sempre quis um relógio bom, não quis. A sua esposa é muito gentil. E aí o Donald diz: falando nisso, Howard, fala aí, como é que anda esse coraçãozinho? Você tá namorando com alguém? Então nessa hora a gente percebe que a Sabrina tava comendo perto deles no mesmo restaurante e acabou ouvindo a conversa. Ela começa a prestar atenção pra ouvir o que o Prota vai responder, e ele responde que anda ocupado todos os dias. Ele não tá com tempo pra chamar namorado. E então o Donald mostra pra ele uma foto da prima da esposa dele. Ela se formou esse ano e não tem namorado, e ela é bem gata. O Howard pergunta pro seu parça se ele chamou ele pra comer hoje, porque queria arranjar pra ele um encontro às cegas, mas o Donald diz que é apenas pra fazer amigos, não é um encontro às cegas. A Sabrina tá pensando que esse cara aí com o Howard é aquele maluco que ele falou super bem há um tempo atrás. O nome dele é Donald, se ela não tá enganada. Nessa hora, família, nós escutamos um carro freando e dentro dele tava Sharon, espiando o Howard pela janela como uma verdadeira stalker. Ela fala: achei ele, agora eu só preciso esperar pacientemente. Algum tempo se passa e os dois saem do restaurante. Sharon na hora diz: é ele, vai e o convide. A assistente fala: entendido. Então vai até eles dizendo: olá, Sr. Shen, a senhorita Young está convidando você. E aí aponta pro carrão Rolls Royce dela. Ele na hora pensa: mano, só pode ser sacanagem. O que a Sharon Young tá querendo comigo? A gente mal trocou uma frase um com o outro. Ele pergunta o que ela quer e a assistente diz: vai até lá que você vai saber. A porta do Rolls Royce se abre e um par de saltos caríssimos tocam o chão. E a Sharon Young sai do carro e fica parada diante da porta aberta. Donald fica impressionado com a beleza dessa mina e já começa a cutucar o Howard perguntando qual é o lance entre eles, enquanto ele apenas dá uma suspirada. Se ele tentar fugir dela vai ser ainda pior. Ele acena com a cabeça e então ela faz um sinal pra ele entrar no carro e o Prota vai, sem nem mesmo se despedir do seu parça. A Sharon dá um sorrisinho pro Donald como se dissesse: eu já devolvo ele, tá bom? E então o carro acelera, deixando o Donald ali pensando: agora eu entendo porque ele não tá interessado na prima da minha mulher. Mas então ele toma um susto. A diretora da empresa simplesmente aparece do lado dele do nada, com uma cara de quem não gostou nem um pouco do que aconteceu. Já dentro do carro, os dois estavam ali no banco de trás em silêncio. Howard estava meio tenso, enquanto a Sharon simplesmente analisava cada movimento dele sem dizer nada. O Prota olha pra ela com um sorrisinho formal e pergunta: senhorita Young, o que eu posso fazer pela senhora? Enquanto pensa: o que ela quer comigo? Ela não pode estar afim de mim, nós nem conversamos direito. A Sharon responde que acha ele um homem talentoso, então ela quer que ele se junte à empresa dela. Howard diz: me desculpe, mas como você sabe se eu sou talentoso? Nós mal conversamos da última vez que nos encontramos. E ela diz que é bem astuta quando se trata de julgar o caráter das pessoas, e a gente sabe que isso é verdade. Mas o Howard agradece e diz que tá bem na empresa Grande Glória. Ele não pensa em mudar de emprego tão cedo. Sharon fica um pouco surpresa e até que diz: você não quer nem saber o salário que eu vou te oferecer? O Howard fala que o salário não é o ponto. O trabalho pra ele é algo que precisa ser consistente a longo prazo, e a confiança é uma parte muito importante. Não existe confiança entre eles ainda. Isso deixa Sharon ainda mais intrigada a respeito desse homem, ao ponto de dizer: ok, você pode ir agora. O Prota só agradece o convite e mete o pé. O carrão dela acelera, deixando ele ali, se perguntando se ela tinha ficado mesmo irritado ou tava só fingindo. É difícil entender essa mulher. Pelo retrovisor, a secretária dela vê a Sharon sorrindo. Ela diz: senhorita Young, você parece feliz. A Sharon pergunta o que ela achou dele, e ela diz: ele é bom, um pouco atraente, parece humilde e tem um olhar confiante. Nessa hora, o reflexo da Sharon no espelho começa a falar com ela, a dizer que pelo visto ela teve uma boa impressão dele, mas ele é estranho. O jeito que ele olha pra você é presunçoso. A cena corta pro Howard caminhando na rua, pensando que ele não quer nada com a Sharon, porque ele nunca sabe o que ela tá pensando. Se ele tiver sorte, ela tá só um pouco curiosa a respeito dele. Talvez ela não esteja interessada no Prota. Na vida passada, ela viveu com ele uma aventura emocionante, onde ela se apaixonou por ele. Eles sobreviveram juntos com
Robô 2003 no Jogo dos Sonhos, mas nessa vida eles se encontraram só algumas poucas vezes, não existe sentimento entre eles. E na real, o foco do Howard agora que ele voltou no tempo não é só no romance, ele quer dar um foco maior na sua carreira também. Então ele para e fica olhando pro prédio que na sua vida passada era a sede da Howard Software. Antes ele fez muito sucesso na área do reconhecimento de voz, tradução simultânea e no ramo das baterias, por causa dos investimentos da Sharon, dos contatos e da influência dela, mas tá fora de questão cooperar com ela de novo nessa vida. Ela não é a mesma pessoa que ele viveu todas aquelas coisas, e também depois de passar tanto tempo com ela, ele aprendeu algumas coisas sobre negócios. Muitas coisas antiéticas e até mesmo ilegais fizeram ela ter tanto sucesso. Uma vez o Howard perguntou pra ela por que ela gostava tanto dele, e ela respondeu que ele deu a ela uma nova vida. Sem essa razão, no momento em que eles tiverem um conflito de interesse, a coisa vai ficar feia pro lado dele. O prota precisa tomar mais cuidado pra evitar se envolver com ela. No dia seguinte, no trabalho, seu parça Donald já chega perguntando: qual é daquela gata lá de ontem, mano? Tá pegando, é? Mas o Howard fala que são só parceiros de negócios, e o Donald fala: aham, parceiros de negócios. Tô ligado, tô ligado. Então a Sabrina chega no escritório. Os dois cumprimentam ela, mas ela só faz um e passa reto, deixando os dois ali sem entender nada. A Sabrina parece meio indiferente hoje. Algum tempo depois, ele finalmente vai até ela e diz que ela parece irritada. Por acaso ele fez algo de errado? A Sabrina diz que não tá irritada, mas ele responde que sim, ela tá, pensando que a real é que nem ela sabe dizer o que foi. A Sabrina diz que é a chefe dele, não é pra ele ficar tentando adivinhar o que ela tá pensando. O Howard começa a ficar preocupado, eles parecem estar se distanciando. Às vezes as mulheres parecem ser irracionais, elas parecem ter um sistema de pontuação pros homens. Se o homem faz alguma coisa certa, ele ganha um ponto, mas se ele faz algo errado, não vai ser deduzido um ponto dele, vão ser deduzidos 10 pontos, ou até 20. Então, família, o expediente chega ao fim, e o Howard decide caminhar pela rua onde na vida passada ficava a banquinha de macarrão 2003. Foi ali que a jornada dele como empreendedor começou, até ele conseguir se tornar um bilionário. Mas chegando na rua, ele logo se depara com uma briga acontecendo. Tinham dois homens caindo na porrada, e na mesa do lado, álcool. É claro que tinha bebida no meio. O cara de baixo recebe um soco forte no rosto. Ele parece estar apanhando, mas o Howard reconhece ele na hora. Era aquele primo da Sabrina, aquele mesmo que ele deu um soco na cara enganado e depois tentou pedir desculpa. Na mesma hora, o prota dispara e chuta a cara do maluco que tava por cima dele, como se fosse uma bola de futebol. Ele cai pra trás e já começa a se levantar com o nariz sangrando, mandando o Howard ir se foder. Mas quando olha pra ele, o maluco sente um medo absurdo. É como se diante dele tivesse um leão pronto pra estraçalhá-lo. Ele pede pro prota por favor não machucá-lo, e o Howard só diz: vaza daqui. O maluco se levanta todo atrapalhado e começa a ir embora. Claramente ele tava bêbado. Então o prota percebe que o primo da Sabrina se levantou também, mas o rapaz só se senta na mesa de novo sem falar nada. O prota percebe um bolo em cima da mesa e pergunta pro cara se é aniversário dele, mas aí ele vê uma rosa em cima da mesa e pergunta se ele terminou com alguém. O rapaz dá um grito dizendo que isso não é da conta dele, mas o Howard calmamente se senta e começa a servir uma cerveja, enquanto diz: deixa eu adivinhar, hoje é seu aniversário, você convidou uma garota e ela não te recusou, mas também não disse que sim. Você esperou aqui por um bom tempo e ela não apareceu, então você perdeu a calma e acabou arrumando uma briga com um estranho. Ele fica olhando pro Howard sem dizer nada, mas pela expressão dele, o Howard podia dizer que tava certo. Ele tá desapontado e chateado, mas ainda assim pensou que tinha uma chance e não desistiu. Nesse caso, parabéns, você é um gado. O maluco dá um tapa na mesa e diz que gado é ele. O Howard toma um gole da cerveja e diz que aposta que ele nunca teve um relacionamento sério antes, e ele responde que já teve 4 namoradas. Então o prota olha pra ele e diz que ele teve 4 namoradas e ainda assim continua sendo enganado pelas mulheres. E o maluco fala: vai se fuder. O Howard fala pra ele se perguntar: ela realmente gostava de mim? E ele fala que é claro que ela gostava dele. Eles conversavam bastante pelo WhatsApp, todo dia praticamente, e ele sempre comprava tudo que ela queria. Ela disse que gostava de comer nesse lugar, então ele convidou ela pra comemorar seu aniversário, mas o prota fala que isso é pior do que ele pensava. Ela só usou o maluco de capacho, sem nem gostar dele. Mas ele é boa pinta, todo ajeitadinho e ri. Como isso foi acontecer? O rapaz abaixa a cabeça e diz que não entende, enquanto o Howard diz que foi porque o amor dele não significava nada pra ela. Quando você consegue algo depois de muito esforço, você valoriza aquilo, mas quando você ganha uma coisa de graça, por acaso você vai dar valor pra isso? O maluco fica pensando um pouco e diz que não daria valor. Howard toma mais um gole e aí fala que ele e a garota gostavam um do outro, mas ninguém tinha confessado seu amor ainda. Se você mostrar muito entusiasmo nesse momento, ela vai até se sentir feliz no começo, mas logo vai começar a perder o interesse. Ela vai acabar entediada com você, porque ela conseguiu seu amor muito fácil. Pra maioria das pessoas, a felicidade que vem fácil não dura muito tempo. Por exemplo, quando você ganha R$1 milhão na loteria, você vai ficar muito feliz, é claro, mas algumas semanas depois a euforia vai acalmar. Mas se você perder alguma coisa, essa dor vai durar muito mais tempo. O rapaz pergunta: então o que eu devo fazer? E o Howard responde: o que você acha? Ele diz que não sabe, e o prota, enquanto servia mais um pouco de cerveja, fala que ele não deve entrar em contato com essa
essa garota durante os próximos dias. Ele tem que esperar que ela que mande mensagem pra ele. Aí talvez ele tenha alguma chance. Se ela gosta nem que seja um pouco de você, ela vai te mandar mensagem, nem que seja pra pedir desculpas. Mas e se ela não me mandar mensagem? Pergunta o rapaz. E o Howard responde que isso significa que ele não tem nenhuma chance e deve largar a mão disso. Ele é um cara rico e bonito, vai achar outra garota no futuro com certeza. E aí toca no ombro dele. O relacionamento entre homem e mulher é um jogo. Normalmente, aquele que se importa mais com o relacionamento é quem vai sofrer no final. Às vezes você pode ver um estranho fenômeno acontecer. Um cara malvadão com uma boa moça, ou um nerdão bonzinho com uma mulher mau caráter. Nesses casos, a pessoa boazinha fica parecendo muito idiota, como se estivesse pedindo pra se fuder. Ele dá um golão na cerveja e diz: Bro, você não pode ser gado. A partir de hoje, você não vai mais deixar ninguém pisar em você. O rapaz olha pra ele com um olhar renovado, cheio de determinação, e aí ergue o copo e diz: esse brinde é a você. E o Howard diz: te desejo boa sorte. E os dois brindam. Então, família, meio que sem querer, o Prota acabou ficando amigo do primo da Sabrina. Na manhã seguinte, o cara tava lá no escritório da empresa Grande Glória. O Prota fala: e aí, bro, o que tá fazendo aí? E ele responde que tá ali pra fazer um estágio. Então a Sabrina aparece, gata como sempre. O primo dela já chama ela e a abraça apertado, mas ela empurra ele de leve, dizendo que ele deve chamar ela de Senhorita Lua enquanto estiver na empresa. Então olha pro Howard e diz que vai rolar uma reunião hoje de manhã. Ele deve ir preparar os materiais pra isso. E aí segue pra sua sala com o Prota indo logo atrás. Temos um flashback da noite anterior, quando o primo da Sabrina diz que o Howard é bom nesse lance de lidar com as mulheres. Ele deve ter namorada, e o Prota responde que ainda não. Então ele diz que deve ter alguém que o Prota gosta, e o Prota diz que sim, mas ela é como uma flor no topo de uma montanha muito alta e difícil de subir, bonita e intocável. Ela parece fria e inacessível, mas você descobre que ela é muito gentil quando vai a conhecendo mais, e ela é muito consciente a respeito do seu trabalho. O maluco diz pra ele ir atrás dela e conquistá-la, e o Prota responde que ela é sua líder, então ele saca. A garota que ele ama é a Sabrina. Dentro do escritório, a Sabrina tá falando pro Howard algo muito importante sobre o trabalho. Ela tá contando que a empresa tá simplificando a estrutura organizacional e fundindo alguns departamentos. No próximo mês, Kevin Lu vai ser o gerente geral e ela vai ser a sua vice-gerente, mas ainda no comando do departamento de marketing. O Howard vai continuar como assistente dela, sendo assim, vai ser promovido a vice-diretor do departamento de marketing. O Prota fica surpreso, como foi fácil subir na escadaria de poder da empresa e se tornar vice-diretor em poucos meses. Ele pergunta e quantas pessoas que estavam nesse cargo antes, por exemplo aquele gordinho escroto, e ela responde que eles deixaram a empresa. E é claro, assim que começou a rolar a fofoca que a maioria dos executivos ia ser trocado, eles foram deixando seus cargos voluntariamente, para manter sua dignidade. Sabrina vê a cara dele e pergunta o que tem de errado. Ele não tá satisfeito com alguma coisa? Ela se levanta e conta que olhou o perfil de todos os empregados e as suas informações pessoais. Poucos eram mais capazes do que ele. Porém, na hora que ela checou o salário dele, tinha uma grande diferença quando comparado com um desses executivos. A maioria deles aproveitavam todos os privilégios sem fazerem o trabalho difícil, sem suar a camisa pela empresa. Eles apenas criavam conflitos internos, dia após dia. Quanto pessoas como essas contribuíram para o desenvolvimento da empresa de verdade? Apenas colocando um real talento em uma posição importante é que é possível fazer a empresa evoluir. Ouvir isso deixa o Howard satisfeito. Ele estava subindo rápido. Então no meio-dia, horário de almoço, a Sabrina e seu primo estão comendo juntos naquele restaurante perto do escritório. Ela pergunta se ele já se acostumou com o trabalho ali, e ele responde que tá tudo indo bem. O primeiro dia é mais pra aprender mesmo. E aí fala que todos esses homens na empresa indo atrás dela, por acaso em algum momento ela ficou atraída por alguém? Ela dá uma pigarreada e pergunta o porquê ele tá perguntando isso. O primo fala: eu acho que aquele seu assistente é um cara bem legal. O que você acha dele? E a Sabrina responde: vai cuidar da sua vida, rapaz. Ele fala pra Sabrina que ela é muito fria. Isso faz com que os homens que sintam alguma coisa por ela fiquem com medo e nem entendem nada. Ela cruza os braços e diz pra ele controlar a língua. Então depois do intervalo do almoço, era hora de voltar pro trabalho. O Prota e a Sabrina já estavam juntos quando o primo dela aparece, perguntando do nada se eles alguma vez já saíram pra um encontro. Ela dá um peteleco no nariz dele e diz pra ele não falar besteira. Dentro do elevador, o primo fala que, bom, a beleza da Sabrina, a sua imagem, sua influência, seu trabalho, tudo é perfeito. Nenhum homem em sã consciência poderia dizer não pra ela. Mas então, por que ela continua solteira até agora? E isso começa a irritar ela de verdade. O primo chega mais perto e pergunta se por acaso ela tá esperando por um homem que tome a iniciativa. E aí diz pra Sabrina que ela tem que saber de uma coisa: um homem de valor vai estar sempre cercado de mulheres, mesmo que ele não faça nada. É melhor que ela haja primeiro, ao invés de esperar por esse homem tomar a iniciativa. Ele vai ficar definitivamente tocado por você. E aí toca no ombro do Prota e pergunta: não acha, Howard? A Sabrina não sabe onde enfiar a cara. Ela aperta a alça da sua bolsa com mais força, claramente nervosa. O Howard fica só olhando pra ela sem falar nada, até que ela também dá uma olhadinha pra ele. E nessa hora, rapaziada, foi a primeira vez que começou a rolar um clima de verdade entre eles, nessa nova linha do tempo. A cena corta pra Sabrina em casa, toda relaxada. Ela tá vendo um dorama. A história do dorama faz ela lembrar do que o primo dela falou hoje na empresa, que é melhor ela dar o primeiro passo ao invés de esperar pelo homem tomar a iniciativa, especialmente
diferente com um homem que é focado na sua carreira. Até que a sua carreira já esteja indo bem e garantida, ele não vai sair atrás de mulher. São tempos diferentes que a gente vive hoje em dia. Ambos, homem e mulher, podem falar normalmente sobre seus sentimentos e ir atrás da pessoa que amam. Ela dá uma suspirada, se perguntando se ele tem razão. Então troca de canal e bem na hora tava passando um jabá, dizendo: esse vídeo tá sendo patrocinado pela UniTV, um aplicativo de streaming brabíssimo. Pra tu que não sabe aonde assistir aquele anime que acabou de sair, então, esse é o lugar. Esse app é completinho, mano. Pra mim, que já tô chegando na metade de One Piece, é excelente. E não tem só anime aqui não. Na verdade, tem mais de 280 mil conteúdos diferentes, de todo tipo. Filmes, séries, documentários, tudo naquele 1080p de lei. Então é isso, meus amigos. Se você se interessou por esse app, eu vou deixar o link pra download no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Valeu UniTV por patrocinar esse vídeo. E agora, de volta à história. Sabrina desliga a TV pensando que tá cansada de assistir dorama, então vai pro banheiro e liga seu chuveiro de rico. O banho era o único momento onde ela se permitia relaxar de verdade, onde ela esquecia os problemas, mas dessa vez tinha um pensamento na sua cabeça que não ia embora por nada. A cena corta pra uma cafeteria, a gente vê o Prota digitando no seu notebook, até que alguém chega do nada dizendo que a hora do trabalho já acabou faz tempo, mas ao invés de ir pra casa ele continuava ali trabalhando. Você é tão diligente, diz Sharon Young, usando umas roupas mais caras do que o carro do Prota. Ele não sabe o que responder pra ela a princípio, mas ela toma a liberdade de ir se sentando e ficar encarando ele sem dizer nada. Até que o Howard pergunta: senhorita Young, o que veio fazer aqui? Ela responde que veio se encontrar com alguém aqui e não esperava vê-lo. Howard se pergunta se essa pessoa que ela falou é o Kevin Liu. Não deve ser. Ela acena pra moça do balcão e pede uma xícara de café, por favor. Rapidamente o café é servido. Sharon o pega e diz que espera, não tá incomodando ele. O Prota tá pensando que uma mulher ocupada igual ela não vai num lugar como esse toda hora. Será que foi realmente só uma coincidência eles se encontrarem nesse lugar? Ele tá achando que não. Sharon fala que tem algo que ela queria perguntar pra ele e ele diz: vai em frente. Então ela dá um gole no café e pergunta se ele por acaso já conhecia ela de algum lugar. Howard diz que não, enquanto por dentro tá pensando: vixe, será que algum gesto meu ou expressão ou olhar foi familiar pra ela? Ela consegue deduzir uma coisa dessas baseada em pequenos detalhes. Essa mulher é sinistra. Mesmo Howard se tornando mais sofisticado e estrategista, ela ainda consegue ver através dele. Ele fala pra ela que a senhorita Lu disse pra ele ir conhecer alguém importante naquele dia. Então ele foi com o Kevin Liu, que contou quem ela era. Sharon sorri e fala que se ele tivesse agido dessa maneira toda nervosa naquele dia, ela não teria achado que tem nada de errado com ele. O Howard dá aquele sorriso de nervoso e diz que essa é uma piada engraçada, senhorita Young. É difícil fazer a Sharon mudar de ideia quando ela cisma com alguma coisa. Do lado de fora, a última gota da chuva caiu. Sharon avisa ele que a chuva parou e o Howard na hora já começa a se levantar todo travadão, dizendo que precisa voltar agora. Até mais, senhorita Young. Ela pergunta se ele tem medo dela. Ele para na porta por alguns segundos e então se vira pra ela e fala que sim, ele tem medo dela. O status social muito diferente deles deixa claro que é fácil pra ela tornar a vida dele uma bagunça. Por causa disso, sim, ele tem medo dela. Ela leva a colher até a boca enquanto diz que não tem verdade nenhuma nessas palavras que ele acabou de dizer. Ela consegue ver no coração dele que ele é um homem ousado. Ele não tem medo de ninguém. O Prota tenta dar uma fingida dizendo que ela pensa alto demais sobre ele. Então diz pra senhorita Young que ele realmente tem que ir. Ela simplesmente diz ok e toma mais um gole do seu café, enquanto o Howard vira as costas e sai pensando: ufa. Pra Sharon já tá bem claro que esse homem tem um segredo. O reflexo dela no café diz que ela viu aquilo. Ele tava escrevendo um artigo sobre inteligência artificial e realmente na hora que ela entrou ela deu uma boa olhada na tela dele, o que é muito curioso porque IA não tá incluso no escopo de negócios da empresa Grande Glória e no currículo dele não diz nada sobre ele ter uma formação ou algo assim nessa área. A secretária se aproxima e diz pra senhorita Young que ele saiu correndo. Nessa hora Sharon começa a gargalhar de rir. Ela solta uma boa risada a ponto de sair lágrima, enquanto diz que isso tá ficando cada vez mais interessante. No dia seguinte, rapaziada, uma das funcionárias da Grande Glória foi até o Howard pra perguntar se ele tava muito ocupado agora pra fazer um lanche, porque ela preparou um pouco demais pra uma pessoa e se ele não se importar, ela gostaria de dividir com ele. Howard agradece e pega o lanche. Nessa hora, alguém bate na porta dele. Os dois se viram e veem a Sabrina entrando na sala, dizendo: perdão por interromper seu encontro. Howard levanta as duas mãos, dizendo: mas é claro que não, ela apenas fez a gentileza de trazer um lanche pra mim. A Sabrina fica olhando pros dois um tempinho até que diz: cancela a reunião que eu tenho à tarde, eu tenho que sair pra resolver uma coisa. O Prota responde ok, se perguntando o que aconteceu. A Sabrina sempre trabalha de uma maneira coordenada e raramente cancela um compromisso. Mesmo quando ela tá doente, ela não atrasa o próprio trabalho. A cena corta pra um hotel extremamente luxuoso. No lobby, nós vemos a silhueta de alguém sentado em um dos sofás caros. Sabrina se senta no mesmo sofá, então Herbert Lu diz: Sabrina, aqui está você. Ela apenas cumprimenta seu pai. Então, rapaziada, uma voz de idoso
idoso surge do nada, dizendo: Sabrina, faz tempo que não nos vemos. Você tá mais bonita do que nunca. Era ele, Lawrence, o velho brocha. Nessa linha do tempo, a Sabrina ainda estava prometida pra ele. Ela o cumprimenta e diz: faz tempo que não nos vemos. A cena corta pro Howard recebendo uma ligação do primo da Sabrina. Ele pergunta pro Prota se ele realmente gosta da Sabrina, mas antes que o Howard pudesse responder, ele fala que se ele realmente gostar dela, é pra ir nesse endereço agora mesmo, e aí manda pra ele a localização. Nesse lugar acontecia uma festa de aniversário, uma festa no hotel mais caro da cidade, apenas pra elite da elite dos executivos de umas 3 ou 4 empresas gigantescas. Esse era o pessoal que vivia uma vida de luxo, bebidas caras, futilidades e aparência. O aniversariante do dia era ninguém menos do que o Lawrence Du, aquele maldito velho brocha, que assim que avista a Sabrina, faz sinal pra ela chegar mais perto. Ela fica totalmente desconfortável com isso, mas seu pai tá do lado dela. Sabrina olha pro Herbert, que tinha um sorriso no rosto. Ele diz pra ela ir em frente, e a Sabrina concorda, caminhando em direção ao velho. Ele pega na mão dela, e aí nós vemos que ele é quase metade do tamanho dela. Lawrence fica olhando ela de cima a baixo, com um olhar lascivo. Então a cena corta pra um dos seguranças do hotel bem de boa fazendo sua vigília, até que atrás dele surge o primo da Sabrina, que até agora a gente não sabe o nome, e o nosso Prota Howard. O segurança pede desculpas, mas tá acontecendo um evento privado ali. Eles precisam se identificar se quiserem entrar. O primo da Sabrina mostra seu cartãozinho de quem nasceu em família rica, e o segurança deixa ele entrar na hora. Então pede o do Howard e... porque o sobrenome Shen do Howard é quase um da Silva lá dos chineses. O Howard é cria, sem falar o jeito que ele tá vestido, com vestes de segunda mão, claramente compradas em um brechó. Nosso Prota, mesmo virando um bilionário na vida passada, sempre foi cria. Ele nunca deixou de ser humilde, mas o primo pensa rápido e diz que tá tendo uma dor de barriga absurda, e aí corre pro banheiro puxando o Howard. Dentro do banheiro, ele começa a tirar seu terno enquanto diz que aquele guarda era um snob, e aí fala pro Prota pra eles trocarem de roupa, e é isso que eles fazem. O Howard agora tava chique e elegante, com um naipe de artista e pique de jogador. Parecia até um agente dos Homens de Preto. Na hora de passar pelo segurança, o maluco nem pergunta nada. Alguém bem vestido como ele só podia ser alguém importante. Então dentro da festa, não demorou muito pra ele conseguir enxergar onde tava a Sabrina. Ela tava com aquele velho nojento, que passava a mão no rosto dela de uma maneira que só faltava ele lamber os beiços. Ele chega mais perto e começa a apertar a coxa dela, meio que apalpando ela, e a Sabrina não podia fazer nada. Ela não tinha pra quem pedir ajuda, mas o que ela não sabia é que o Howard tava ali. Ele não ia deixar isso continuar. Os dois seguranças que rodeavam o velho percebem uma movimentação estranha e já comentam entre si que aquele maluco ali parece estar querendo causar encrenca. Eles já barram o caminho do Prota, mas quando vão falar algo, ele toma a frente e diz que acabou de ver um homem suspeito circulando ali do lado de fora, e avisa que ele tá usando uma flanela daquelas de brechó. Os dois seguranças começam a ir pra onde o Prota apontou, dizendo: porra, hein sim, hein? Vamos lá ver o que tá rolando. Deve ser melhor do que aqui dentro. Ele olha pra Sabrina e ela parecia totalmente desconfortável. Então o Howard toca no ombro dela, pegando os dois ali de surpresa. Ele olha pra ela com um sorriso, como se dissesse: tá tudo bem, eu tô aqui com você agora. O velho pergunta quem é ele, e então Howard faz uma reverência e diz que é o segurança particular da senhorita Lu. O velho não gostou nada disso, mas o Howard continua imóvel com um sorriso. Lawrence pergunta se ele é mesmo guarda-costas dela, porque ele nunca viu ele antes. Então o Prota responde que é porque hoje é o primeiro dia dele. A Sabrina confirma dizendo que é verdade, hoje é seu primeiro dia. O velho diz que tá tudo seguro ali, ele pode ir embora. Então pega a mão da Sabrina e diz pra ela ir com ele, que ele tem algo pra dar pra ela. Sabrina começa a empurrar o velho na cadeira de rodas, porque nem caminhar sozinho ele conseguia mais, até que eles chegam na suíte presidencial mais cara do hotel. Lá dentro, o velho chega com uma caixa de presente, dizendo que isso é pra ela. Sabrina pega o presente meio sem graça, e então abre, e adivinha só? Era um vestido, do tipo que deixava o decotão dela à mostra. Lawrence diz pra ela vestir isso, e ela diz: ok. Então começa a se virar pra ir trocar de roupa em outro lugar. Mas o velho diz: aonde você tá indo? Ela diz que tá indo se trocar, e o velho fala: você é minha noiva, se troque aqui mesmo. Sabrina fecha a cara, ela realmente não quer fazer isso. Ele pergunta se tem algum problema, e ela fala: bem. Nessa hora o celular dele começa a tocar. Ele atende, e quem tá do outro lado é o Herbert Lu, pai da Sabrina. Ela pergunta na hora o que o pai dela tá dizendo, então o velho solta uma gargalhada, bem daquelas de velho mesmo, e fala que o pai dela fez tudo o que podia pra agradar ele, em troca de expandir seu negócio, até mesmo dar ela como presente. Ele quer que nós dois tenhamos uma ótima relação. Sabrina abaixa a cabeça, totalmente derrotada. Ela começa a tirar o salto, e então a parte de cima da roupa. Ela tinha se dado por vencida, mas nessa hora, muita fumaça começa a sair de trás de uma porta, e uma voz grita: ah não, um incêndio, é um incêndio! Sabrina e o velho percebem isso. A fumaça começa a invadir o quarto onde eles estão. Os dois começam a tossir e tapar a boca, mas do outro lado da porta, a gente vê que é só o Howard fazendo um incêndio falso com uma panela e um leque, gritando: olha o fogo, é incêndio! Sabrina diz que vai ver o que tá acontecendo, então abre a porta correndo, mas nessa hora alguém coloca um pano na sua boca e a puxa. O velho Lawrence percebeu isso. Alguém pegou a Sabrina. Ele grita pra pessoa esperar, mas começa a ter uma crise de tosse por causa da fumaça. Todo
aqueles anos fumando Marlboro agora começaram a cobrar o preço. Nós vemos a Sabrina ser levada pra escada de emergência, até que ele a solta e diz: Senhorita Lu, você é mais pesada do que eu pensei. Então ela vê, era o Howard. O olho dela dá até uma marejada. Ele pergunta por que ela tá de pé descalços. Gostaria de usar os sapatos dele? Sabrina pergunta por que ele tá fazendo tudo isso. E ele diz, olhando nos olhos dela, que ele é o seu guarda-costas. Sabrina se escora na parede pra tomar um ar, enquanto Howard fica do lado dela com uma pose de Sanji. Nós vemos os capangas do velho broche perguntando se tá tudo bem com ele. E ele dizendo: Seus inúteis, aonde vocês estavam? Um deles fala: Bom, enquanto lembra que eles estavam correndo atrás de um cara aleatório. Vemos o Howard perguntando pra Sabrina se ela quer voltar pra aquele lugar. O pai dela e aquele velho broche com certeza vão tentar fazer algo com ela. Sabrina fala que aquele velho broche é o seu noivo, e isso é muito vergonhoso. Howard pergunta, então quer dizer que você curte um cara mais velho? E ela fala: Ah, não é nada disso. Eu sou apenas uma ferramenta pro meu pai. Vemos um flashback da Sabrina criancinha, recitando um trecho de um livro, até que o pai dela bate com uma régua na cabeça dela e diz pra ela olhar pra si mesma. Tá toda errada, deve se sentar direito. Ela corrige a postura na hora e volta a recitar o trecho do livro sem errar uma única palavra. Seu pai vira as costas e diz que ela pode jantar depois que terminar essa tarefa. E a Sabrininha responde: Sim, papai. Vemos ela um pouco mais velha e seu pai dizendo que ela deve ir pra faculdade que ele escolheu, fazer o curso que ele escolheu. Vemos ele empurrando ela pra dentro de uma sala cheia de homens. Na verdade, eram garotos, que já ficam hipnotizados pela beleza dela. Vemos ele dizendo pra ela que apenas ouvindo as coisas que ele diz, ela pode ser a sua melhor versão. E a Sabrina apenas respondendo: Sim, pai. A Sabrina dessa linha do tempo não viveu aquilo tudo do primeiro sonho com o Howard. Ela não passou por aquele momento onde ela teve que matar o rato e comer a carne dele pra sobreviver. Ou seja, ela não tem a confiança nem a independência que a outra Sabrina tinha. Howard fala que ela deve estar desesperada. Ser usada como uma ferramenta pelo próprio pai é algo tenso. E ela não fala nada, porque não tem muito o que dizer na verdade. Então Howard começa a acariciar a cabeça dela, enquanto diz que ela tem se esforçado tanto pra viver com esse fardo. Ela tem se esforçado tanto pra se tornar uma pessoa independente e escapar dessas amarras. Nessa hora, as lágrimas dela começam a cair. Sabrina pergunta pra ele como ele sabe disso. Prota fala que pelo background da família dela, ela já nasceu com a vida ganha. Não precisaria se esforçar para nada pelo fato de já nascer rica e bonita. Mas na verdade, ela é a pessoa mais competitiva e dedicada ao trabalho que ele já conheceu. Parece ter alguma coisa alugando um triplex na cabeça dela o tempo todo. Sabrina dá um passo para trás, então conta que ela fez um acordo com o pai dela, que se ela não conseguisse comandar a empresa bem e levar ela pro topo, ela seria obrigada a aceitar esse casamento arranjado e se tornar esposa daquele velho nojento. Vemos o pai dela falando pra ela que se ela conseguir ultrapassá-lo e criar seu próprio império, ela não vai mais precisar seguir o que ele fala. Howard fala que isso não é nada fácil, e então conta pra ela que tem um plano de negócios que definitivamente vai revolucionar a indústria da tecnologia, e aí pergunta se ela gostaria de ouvir. Sabrina não entende muito bem o que ele quer dizer, mas escuta ele. Então o Prota se empolga, porque dessa vez ele vai começar uma empresa no campo de inteligência artificial junto com a Sabrina. Ele conta pra ela todos os seus planos, começando pelo reconhecimento de voz, depois o tradutor em tempo real, até chegar nas baterias de lítio metálico. Sabrina parece realmente impressionada com tudo que ele contou pra ela. O Prota pergunta: E então, tá a fim de começar uma empresa comigo? Mas pra nossa surpresa, rapaziada, e pra decepção do Howard, ela não aceitou. Ela não quis montar uma empresa com ele. Sabrina falou pra ele que é bom ver pessoas jovens com grandes aspirações, mas ela gerencia a empresa Grande Glória e ela tem que resolver incontáveis pepinos todos os dias. Sem falar que começar uma empresa não é tão fácil. Então, ela vai ter que negar. Ele tá se perguntando se ela achou que ele tá viajando muito longe, contando aquelas coisas todas. Então, família, a história segue. Depois disso, Howard foi atrás de várias instituições pra conseguir um investimento inicial pra startup dele. Só faltou ele participar do Shark Tank, mas provavelmente por causa do background educacional dele e da família dele ser pobre, ninguém deu moral nenhuma pra ele. Próximo ao Howard estava um Rolls Royce estacionado. Dentro dele, Sharon falava no telefone com algum executivo que o panorama desse projeto foi superestimado. Ela não acha que seja um bom investimento. Nessa hora, ela escuta umas batidinhas no vidro. Era o Howard dizendo: Que coincidência, já tá tão tarde, você saiu pra uma caminhada? Então a Sharon abaixa o vidro e diz: Você de novo? Tava abafado no escritório, então eu saí pra tomar um ar fresco. E você, tá trabalhando depois do horário de novo? O Prota responde: Pois é, rapaz, é difícil pegar um Uber essas horas, né? Ninguém tá aceitando. Tu se importa de me dar uma carona? Sharon não responde a princípio, até que fala que ele é a primeira pessoa a perguntar isso pra ela. Sobe aí. Então ele sobe. Ela pergunta por que de repente ele não tem mais medo dela, e ele fala que andou refletindo ultimamente. Ele achava que ela tinha ficado interessada nele pelo comportamento anterior dele, então ele vai mudar de comportamento. Sharon pergunta se ele realmente acha que ela é um problema pra ele, e ele responde que se eles tivessem o mesmo status, ele ficaria feliz em ser amigo dela, mas ele não tem. Existe um gap gigante entre eles, então eles nunca vão ser amigos. Ela pergunta: Você realmente pensa isso? E ele diz que sim. Então Sharon dá uma boa risada e diz: Você saiu correndo apavorado da última vez. Se você tem tanto medo de mim, então por que veio até mim dessa vez? Então o Prota conta pra ela que tem um plano de negócios que definitivamente vai revolucionar a indústria da tecnologia, e pergunta se ela gostaria de ouvir. Um tempo se passa, família, onde o Howard contou pra ela todo o seu
seu plano de negócio. Sharon diz que tem muitos empresários querendo entrar no mercado da inteligência artificial. Porém, ela investigou ele, o background da família dele, educacional, experiências de trabalho anteriores, e tudo era medíocre. Por que ela deveria investir nele? Então, família, dessa vez é o Howard quem chega perto dela, o que faz ela pensar que esse garoto é mesmo ousado. Ele fala: Senhorita Young, você me perguntou se a gente já se conheceu antes. Você é esperta, eu tenho certeza que sabe a resposta. Nessa hora, Sharon fica olhando pra ele, então ele chega ainda mais perto e diz baixinho: você não entenderia mesmo que eu te contasse. Rapaziada, agora o Prota jogou tudo pro alto, que se foda. A secretária dela tá sem acreditar que esse rapaz tá mesmo sendo tão rude e atrevido. A senhorita Young não vai deixar isso barato. Howard chega no ouvido dela e pergunta baixinho se ela acredita em vidas passadas, porque na vida passada dele, ela foi investidora dele. Com o dinheiro dela e a inteligência dele, eles construíram uma empresa pioneira no campo de inteligência artificial. Sharon pergunta: mas que porra é essa que você tá falando? Howard cruza os braços e diz: tá vendo? Eu te contei minha ideia e você não acredita em mim. Ela pergunta o que ele quer dela, e o Prota fala que quer que ela invista nele. De quanto você precisa? Ela pergunta. E ele responde: 30 milhões de dólares. O que faz a Sharon soltar uma boa gargalhada e dizer: você acha que eu vou te dar tanto dinheiro? É demais? Ele pergunta. Então que tal 7 milhões? Ele tá usando aquela estratégia de negociação, onde tu joga o primeiro número absurdo que você sabe que vai ser negado, pra depois dizer o valor que você realmente quer. E pelo visto funcionou, porque a Sharon fala que vai pensar sobre isso. Então eles se despedem, com o Howard dizendo que vai ficar esperando a resposta dela. Enquanto ele ia embora, o reflexo dela dizia que esse homem não contou a verdade. Sharon impulsivamente sai do carro e fala pra ele esperar. E aí pergunta se nessa tal vida passada, eles eram apenas parceiros de negócios. Howard dá um último aceno e diz: quando o dinheiro estiver na minha conta, eu te respondo essa pergunta. Então, família, o Prota registrou a nova empresa chamada Howard Software. Com o dinheiro que ele conseguiu trabalhando pra Sabrina, ele conseguiu alugar só um espaço pequenininho, mas em breve isso vai se tornar uma empresa gigante no ramo da inteligência artificial. Ele escuta o som de notificação do celular dele e então vê a mensagem informando que um Pix de 7 milhões de dólares acabou de pingar pra ele. Pô, nada mal, rapaziada. Comenta aí se vocês gostariam de receber um Pix desses. O Prota comemora sozinho no seu escritório. Pelo visto, a Sharon decidiu arriscar. A cena corta pra Sabrina dizendo: você quer se demitir? E o Howard respondendo que sim, ele vai tocar o próprio negócio a partir de agora. Sabrina pergunta: IA? E ele fala sim. Senhorita Lu, você poderia ser minha parceira? Sabrina agradece pelo convite, mas a empresa Grande Glória não conseguiria funcionar sem ela nesse momento. Se ele precisar de alguma ajuda, pode ir até ela. Howard fala, como quem não quer nada, que se ela por acaso quiser se ver livre de certas pessoas e se tornar alguém livre, ela pode ir até ele. Sabrina não sabe o que dizer ao ouvir isso. Então, família, graças à experiência que o Prota tinha da vida passada nessa área, o desenvolvimento da Howard Software foi bem suave. Como ele já estava 10 passos à frente de qualquer pepino que aparecia para eles resolverem, a empresa estava expandindo numa velocidade absurda, a ponto de ser considerada uma empresa unicórnio. Em poucos meses, a empresa do Howard se tornou a mais valiosa dessa área. Sabrina vai visitar o escritório dele algum tempo depois e dá os parabéns para ele. O Prota diz que o plano dele é fazer essa empresa ser a top 1 global no ramo de IA. Sabrina olha para ele e diz que vai ficar muito feliz por ele quando esse dia chegar. Howard vai até ela e mais uma vez a convida para se juntar a ele. Os dois poderiam ser bons parceiros, mas ela responde que ele trabalhou duro para construir tudo isso. Ela não quer simplesmente chegar e pegar tudo isso sem ter merecido. Ela vai escapar do controle do pai dela por conta própria um dia. Howard sorri e diz que ela sempre teve uma autoestima alta, o que deixa ela meio envergonhada. E a Sabrina não quebrou sua promessa. Ela realmente se demitiu da empresa Grande Glória e abriu a sua própria empresa. Mas é claro que não foi nada fácil o dia que ela teve que comunicar isso pro Herbert. Como sempre, ele ficou possuído de raiva. Ele pergunta gritando se ela acha que já tá totalmente estabelecida e agora quer se livrar dele. Sabrina começa a responder que sempre trabalhou duro para ganhar a aprovação dele. Ele a trancava no quarto para estudar quando ela era criança e ela sempre fazia tudo que ele mandava. Depois de se formar, ele colocou ela para trabalhar no grupo Skyland e ela obedeceu como sempre. Então ele começou a mandar ela fazer todas as vontades daquele velho e ela obedeceu, como ela sempre obedece. Nessa hora, Sabrina explode em lágrimas. Ela grita que não aguenta mais isso. Ela não quer mais viver dessa maneira. A partir de agora, ela vai atrás dos próprios sonhos e vai passar a vida com a pessoa que ela escolher. Herbert fica louco de raiva e joga um dos cadernos de contabilidade nela. O caderno acerta o rosto da Sabrina com força e isso era o que precisava para desencadear aquele mesmo olhar da Sabrina do primeiro jogo dos sonhos. O olhar de uma mulher determinada a ser independente. Ela vira as costas e diz que isso era tudo que ela tinha para dizer e dá adeus pro seu pai. A Sabrina realmente abriu a sua empresa e depois de anos trabalhando duro, sim, eu disse anos, rapaziada, tivemos um time skip de alguns anos. Ela já era uma empresária muito reconhecida, que trilhou o próprio caminho das pedras. Numa dessas, ela tava no aeroporto depois de ter acabado de chegar de um voo, quando encontra uma pessoa que ela não via há muito tempo. Adivinha quem era, rapaziada? O nosso querido Prota, Howard Shane. Ele a cumprimenta, perguntando como é que ela tá e se ela tá numa viagem de negócios. Ela diz que sim. É uma coincidência, os dois vão ficar no mesmo hotel. Howard não perde tempo dessa vez e diz que já é horário de almoço. Será que ela
não gostaria de comer alguma coisa com ele pra eles botarem o papo em dia. E bom, ela aceita. E adivinha onde eles vão? Numa filial do restaurante Panela Quente. Howard fala que tem um cinema privado nesse hotel que eles estão. Que tal se eles fossem assistir um filme juntos depois? Sabrina pergunta que, por acaso você tá me convidando pra um encontro? Ele já fica todo nervosão, mostrando que ainda é o mesmo cara de sempre, enquanto diz, deixa quieto, se você não quiser ir, não tem problema. Mas ela fala, tá tudo bem, eu adoraria ver uns filmes com você. E assim, família, o capítulo acaba. E nós chegamos então no último capítulo da obra. O capítulo 206 começa com Howard perguntando pra Sabrina que tipo de filmes ela gosta de ver. E ela responde que gosta desses de terror, porque ajudam a aliviar a pressão. Filmes de horror ou de comédia são esses que ela mais gosta. Caraca, mano, por essa eu não esperava. Howard pergunta, e quanto a esse? E aí aponta pra um cartaz na frente deles. Ele ouviu pelo boca a boca que esse filme é muito bom. O nome do filme é Belo Fantasma. Então eles vão ver esse filme. E adivinha só quem é a estrela do filme, rapaziada? Ela mesma, Sunny Bay. Pelo que as pessoas estão dizendo, a Sunny tá incrível nesse filme. A atuação dela tá maravilhosa. E por essa o Howard não esperava. Ele não pensava que a Sunny ia se tornar uma atriz famosa nesse mundo também. Mas o que ele realmente não esperava é que anos depois de ele ter focado apenas na sua empresa, ele finalmente estaria saindo com a Sabrina de novo. Bom, o filme começa, mas antes tem os trailers, né? E tem um especial que chama a atenção do Howard. Um cozinheiro renomado sofre um acidente terrível e perde tudo que importava para ele. Até que encontra um jogo onde tudo pode voltar a ser como era. Em breve, no canal Suri Resumos. Então o filme começa e todo mundo fica em silêncio. Algumas cenas de comédia no começo do filme e a Sabrina já tá dando risada. Nessa hora ele se lembra de quanto ela é bonita. O filme continua e os dois já estavam totalmente imersos. Numa dessas, pegando pipoca, as mãos deles se tocam gentilmente. E eles ficam se olhando envergonhados. Tava começando a rolar um clima entre eles. O vilão do filme aparece e começa a sugar a energia vital das pessoas. Ele era um tipo de vampiro que ordena que tragam mais homens até ele, porque precisa sugar sua energia masculina. Ih, mano, que papo é esse? Então a personagem da Sunny aparece, dizendo, sim, madame. Pelo visto, aquela coisa é uma mulher. As pessoas do cinema estão começando a ficar tensas com o clima de terror que o filme tomou. As mulheres começam a abraçar seus namorados com medo. E claro que o Howard também tá agarrado na Sabrina. Ela diz pra ele que tá tudo bem. Então aquele clima entre os dois volta mais forte do que nunca. Eles até desviam um olhar com o coração um pouco acelerado. No filme, a personagem da Sunny diz que tá sentindo muito frio e pede pro homem segurá-la em seus braços. Então começa a ir até o homem e subir em cima dele lentamente. Isso deixa os dois ali ainda mais envergonhados. Eles não esperavam ter uma cena dessas nesse filme. O filme segue e a Sunny diz que tem um monstro escondido nesse lugar e o homem que tá com ela precisa fugir. Mas o homem pergunta enquanto a ela, ele não pode deixar ela ali. E a Sunny fala pra ele não se preocupar, a madame nunca vai machucá-la. Nessa hora, a madame aparece toda endemoniada, perguntando como ela ousa atrair por um homem. Ela vai torturá-la até a morte agora. E a personagem da Sunny se apavora, mostrando os talentos da Sunny como atriz. Os dois estão ali completamente vidrados no filme. A Sunny fala que o sol tá quase nascendo, o corpo e a alma dela vão ser queimados até as cinzas. O homem fala que sabe que ela é um fantasma e aí promete que quando ela reencarnar, ele vai até ela. Não importa quantas vidas leve, ele nunca vai esquecer o amor que ele sente por ela. E então os dois se abraçam apertado. Sabrina já chorava copiosamente, até que sente o Howard colocando a mão dele sobre a dela. Ele segura na mão dela com carinho, e então ela entrelaça os dedos com os dele. Os dois ficam se olhando em silêncio, mas nenhuma palavra precisava ser dita nessa hora. Os dois sabiam muito bem o que sentiam um pelo outro. E dessa vez, família, não existia mais nada pra ficar entre eles. Vemos dois jovens. Um deles está dizendo, Sr. Shane, o senhor já terminou com o trabalho por hoje? E então vemos o Howard mais velho, uns 15 anos mais velho, dizendo que sim, a esposa dele está esperando por ele em casa. E vocês, rapazes? Ele vai indo embora enquanto os jovens ficam comentando que o Sr. Shane tá no ranking da Forbes como um dos homens mais ricos do mundo. Ele tem uma carreira impressionante e ainda assim continua sendo um homem bem simples e humilde, que vai todo dia cedo pra casa. O outro diz, pois é né mano, que doideira, esse homem é diferenciado mesmo. Então rapaziada, a cena corta pra alguém na cozinha cortando legumes. Era uma mulher de cabelo roxo, parecia ser muito bonita. Ela escuta o som da porta batendo e então Howard aparece com um buquê de flores, dizendo que tinha chegado. Sabrina se vira pra ele com um sorriso e diz, bem-vindo de volta.